do gestor. Artigo 61. São obrigações do gestor, inciso 1, acompanhar e fiscalizar a execução da parceria. Inciso 2, informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de seus indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados. Inciso 4. Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59. Inciso 5. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. Artigo 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas. Inciso 1. Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens. Inciso 2. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público. Capítulo 4. Da prestação de contas. Seção 1. Normas gerais. Artigo 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas desta lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho. Parágrafo 1º. A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil, por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. Parágrafo 2º. Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no parágrafo 1º deste artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. Parágrafo 1º. O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para a prestação de contas. Artigo 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados até o período de que trata a prestação de contas. Parágrafo 1º. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos, sem justificativa suficiente. Parágrafo 2º. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. Parágrafo 3º. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. Parágrafo 4º. A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos
conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. Artigo 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. Artigo 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso 9 do artigo 22, além dos seguintes relatórios. Inciso 1. Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto, e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. Inciso 2. Relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. Parágrafo único. A administração pública deverá considerar, ainda que em sua análise, os seguintes relatórios, elaborados internamente quando houver. Inciso 1. Relatório de visita técnica in loco, eventualmente realizada durante a execução da parceria. Inciso 2. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento. Artigo 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. Parágrafo 1º. No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. Parágrafo 2º. Se a duração da parceria exceder 1 ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto. Parágrafo 4º. Para fins de avaliação, quanto à eficácia e efetividade das ações em execução, ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão obrigatoriamente mencionar: inciso 1. Os resultados já alcançados e os seus benefícios. Inciso 2. Os impactos econômicos ou sociais. Inciso 3. O grau de satisfação do público-alvo. Inciso 4. A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. Artigo 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no artigo 65, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas. Parágrafo único. Durante o prazo de 10 anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. Seção 2 dos prazos.